Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Eliabe, o desqualificado. Eliabe, o desqualificado. Lembrando mais uma vez, se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue esse canal, irmãos. Ajude a evangelizar com essas mensagens. Dito isso, o tema está em 1 Samuel 16:6. 1 Samuel 16:6, que diz assim: E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Amém. Quem disse isso foi Samuel. Entrou Eliabe na casa, de Jessé, ele olhou para ele e falou assim: certamente é esse o ungido do Senhor. Irmãos, em outro vídeo que eu gravei outro dia, eu coloquei o título de Deus contra a lógica. Eu falei naquele vídeo que Deus tem uma lógica e o homem tem outra lógica totalmente diferente. As coisas com o homem de um jeito e com Deus é totalmente diferente. E aí eu dei o exemplo, se não me engano, de várias coisas. Se não me engano, foi assim: 1 mais 1 com o homem é 2. Com Deus, 1 mais 1 é 1. Porque a Bíblia fala que 2 se unirão e serão uma só carne. Então, 1 mais 1 com Deus continua sendo 1. Na vida normal, o fogo queima. Com Deus, o fogo refrigera. Na vida normal, os animais não falam. Não servem para se comunicar, mas a Bíblia diz que uma jumenta falou, um corvo levou comida, a baleia serviu de exemplo, de carona e assim por diante. Ou seja, Deus ele trabalha de maneira diferente do que a gente pensa. E às vezes, nem sempre quem ganha, quem chega na frente é o que leva. Nem sempre o vencedor que chegou em primeiro lugar é o que vai levar e vai ser o mais importante. O resumo dessa história, dessa passagem, é bem simples. Lá atrás, na Bíblia, Jacó ele profetizou quando ele falou que o reinado ficaria dentro da casa de Judá. Ponto. Aí você vai para Gênesis 49:10, está escrito isso: o cetro, o símbolo do rei, não se afastará de Judá. Beleza. 600 anos depois, o que acontece? Aparece o profeta Samuel. E Deus fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi lá um novo rei. Não quero mais Saul, lá vai sair um novo rei. Vai lá e vai ungir um dos filhos de Jessé. Aí Jessé chama os filhos. E de repente entra Eliabe. E a Bíblia fala, que essa é a passagem que eu li, que quando Samuel vê Eliabe entrando, ele fala no coração dele, ou fala verbalmente, sei lá, olha, é esse com certeza ungido, está perante o Senhor ungido dele, é esse que vai escolher, porque ele olhou e viu que ele era de boa aparência, ele era um homem alto, bonito, e quando ele falou isso, Deus fala no coração dele: calma, não é esse que eu escolhi, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Então entenda uma coisa, irmãos, Deus, ele é atemporal. Ele não está preso, ele não está no presente, passado, futuro. A gente está no presente. Eu gravando esse vídeo agora é presente, daqui a pouco, quando vocês assistirem, já é passado, e assim por diante. Mas Deus está no passado, está no presente, e Deus está no futuro. E o Samuel, quando ele olhou aquele homem e falou: ele não estava no futuro, ele não sabia o que ia acontecer. Mas Deus, ele estava lá na frente. E aí, ele sabia, e ele ia mostrar o que ia acontecer para que Eliabe não fosse escolhido o novo rei. A Bíblia fala que depois daquele momento passa o tempo e começa uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E aparece um homem gigantesco chamado Golias, um gigante. E Golias escarnece de Israel, humilha Israel. Ele chama e fala assim: olha, está lá em 1 Samuel 17, olha o seguinte: já que ninguém tem coragem de lutar, vem um homem só de vocês, escolhe o melhor guerreiro de vocês e eu luto com ele. Quem ganhar, ele leva tudo. É isso, mas ninguém ia. E a palavra fala que depois, nesse momento, quando Golias aparecia todos os dias lá, qual foi a postura de Eliabe? Como que Eliabe reagiu quando viu isso acontecendo? A Bíblia fala que ele mostrou fé, que ele confiou em Deus, falou: não, eu vou lá derrotar Golias e vou para cima. Ele adotou uma postura corajosa em relação a essa situação? Foi exatamente ao contrário disso, exatamente ao contrário. Ele estava com medo dele. 1 Samuel 17:11 mostra isso. Fala que quando Golias afrontava o exército, está escrito: todo Israel ouviu essas palavras. Todo Israel ouviu e ficaram aterrorizados e com muito medo da palavra do filisteu. Todo Israel ouviu e todos ficaram com medo e aterrorizados.
Golias, irmãos, por 40 dias ele ia afrontar, ele ia escarnecer Israel, ia de manhã e de tarde, falava, não tem ninguém para lutar, vocês não são de nada, ninguém me vence, não tem Deus nenhum aí. E a Bíblia fala que nesse momento, Jessé, preocupado com os filhos dele que estão lá no fronte, fala para Davi, Davi, vem cá, olha, é o seguinte, seus irmãos estão na batalha, pega essa comida aqui, se não me engano é pão e vinho, alguma coisa assim, e leva lá para eles, vê o que está acontecendo, dá comida e traz informação de Eliabe, de Samar, traz informações dos seus irmãos. Quando Davi chega lá, irmãos, é o momento que ele escuta Golias afrontando, gritando de novo com o exército. E aí ele chega ali e pergunta, olha, o que está acontecendo? O que está vendo aqui nesse negócio? E Eliabe estava perto dele e a Bíblia diz que Eliabe ficou irado. E ele chega para Davi e fala, Davi, primeira coisa, por que você veio aqui? Primeira coisa, o que você está fazendo aqui? Você largou aquelas poucas ovelhas do nosso pai sozinho. Eu te conheço, eu sei que você é mau, eu sei que você é ruim de coração, eu sei que você é presunçoso. Você veio aqui só para ver a batalha, só para ver a briga. De repente você veio aqui só para não trabalhar. E essa, irmãos, foi a postura e foram as palavras de Eliabe. Eliabe não quis saber o que Davi estava fazendo ali, não quis saber o que estava acontecendo, os fatos, e foi verborrajando, falando. Ele foi lá para levar comida, para saber deles, mas ele não quis saber. Ele foi falando mal do irmão, ele tirou uma conclusão precipitada. Ele falou que Davi, irmãos, nem ligava para as ovelhas. Só que ele não sabia que Davi lá atrás já tinha matado um leão e tinha matado um urso para proteger as ovelhas. Mas o cara foi falando. E aí, irmãos, a Bíblia diz que enquanto Golias estava afrontando, Eliabe estava preocupado com a ovelha. Eliabe ouvia todo dia Golias de manhã e de tarde fala mal do exército, fala mal de Israel e fala mal de Deus. Mas a preocupação dele não era, fala mal de Deus não, fala mal de todo mundo. Mas não fala mal de Deus, não. A preocupação de Eliabe era com a ovelha, com uma ovelha que Davi largou. Davi faz o quê, irmãos? Vai lá e briga com ele? Não. Davi usa a cabeça, ele ignora Eliabe. Ele não dá bola, ele não dá conversa para ele. Fala, dá licença, eu estou ocupado, isso aí é menos importante. Né? Ele não tem tempo para perder. E o cristão é assim, não tem tempo para perder. Essas coisas, irmãos, esse monte de coisas que eu falei, foram os motivos que levou Deus a escolher Davi em detrimento de Eliabe. Né? Quando Samuel, na verdade, ele olhou Eliabe entrando e falou, esse aqui é a escolha certa, esse é o homem que eu quero, o que ele levou em consideração? Ele olhou Eliabe entrando e falou, é esse ungido. Ele levou em consideração três coisas. Primeiro, um aspecto físico. Ele era alto, ele era bonito, de boa aparência e até se bobear, lembrava Saul, quando Saul foi escolhido. Se não me engano, Saul era um dos homens mais altos da tribo dele. Então ele chamava a atenção. Então Samuel levou o aspecto físico em consideração. Segunda coisa, ele levou em consideração o aspecto familiar. Eliabe era o primeiro filho. Era o filho primogênito. Era o filho que tinha direito a ser honrado com essas coisas. Mas não era. E terceiro, levou o aspecto temporal. Eliabe já era um homem feito. Eliabe já era um homem feito, podia ser, ele era um guerreiro, ele estava pronto para o trono, ele estava pronto para ser rei. E não Davi, que era uma criança praticamente, um garoto. Eliabe estava pronto para ser rei. Mas a pergunta, irmãos, como eu falei, Deus é diferente. Ele podia estar pronto para o trono, mas quem disse que o trono estava pronto para Eliabe? Quem disse que o trono estava pronto para um novo rei? Israel naquele momento ele vivia de uma crise, era política, era religiosa, o povo não aguentava mais aquela situação, Samuel não aguentava mais aquela situação, mas Deus ainda assim esperou mais 15 anos para colocar Davi como rei. Tinha uma crise, tinha, mas Deus, irmãos, ele controla a crise, ele está acima da crise. Se você olhar lá em Romanos 9, Paulo, quando ele vai falar sobre o filho de Sara, ou Rebeca, eu não lembro bem, ele fala sobre o propósito da criança. E a mesma coisa, ele fala assim, ó, o maior servirá o menor. Ele diz assim, ó, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Nem sempre o que chega na frente, o que aparece, o que entra, é o que Deus escolhe. Deus, ele conhece, irmãos, duas coisas: o coração das pessoas e o futuro delas. Ele rejeitou Eliabe, porque Eliabe não tinha qualificações para fazer o que ele queria. Ele não era qualificado. Por isso, irmãos, para finalizar a mensagem, melhor que conhecer a Deus é ser conhecido de Deus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida
Oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais estar perto de Ti e sermos, como a mensagem falou, conhecidos do Senhor. Abençoa todos que ouviram essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, divulgue essa mensagem, evangelize para todos os seus amigos e para os seus inimigos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.